O subcomandante do Corpo de Bombeiros de Nova York naquele dia recorda a cena. Nosso pessoal de operações especiais instalou instrumentos de inspeção para checar se havia algum movimento no prédio. Nós achávamos que aquele prédio podia desabar e discutimos com o engenheiro que estava ali. Perguntamos a ele, se deixarmos queimar, poderia haver um desabamento e em quanto tempo? Então ele disse com bastante convicção, pelo estado que está agora, vocês têm umas 5 horas. Algumas pessoas interpretaram esta previsão de desabamento como uma evidência de que o Corpo de Bombeiros e outros órgãos estavam planejando sua destruição. Silverstein, a commercial real estate tycoon with international political connections, acquired a 99-year lease on the... O proprietário do prédio, Larry Silverstein, também foi acusado de integrar uma grande conspiração para destruir os edifícios. Isso foi o resultado de uma entrevista na TV em que ele usou o termo remover. I remember getting a call from the fire department commander telling me that they were not sure they were going to be able to contain the fire. And I said, you know, we've had such terrible loss of life. Maybe the smartest thing to do is pull it. And they made that decision to pull. And then we watched the building. From here, we watched the building collapse. Pedi que cada dos espectadores tirasse suas conclusões sobre a linguagem que Larry usou e a ênfase. Maybe the smartest thing to do is pull it. Minha opinião pessoal sobre isso é que ele estava envolvido na decisão de colocar o prédio abaixo. Mas ninguém sabe o que ele pensou ou disse. Isso é só especulação. Críticos afirmam que apenas 2 meses antes do 11 de setembro, Larry Silverstein fez uma apólice de seguro de 3 bilhões e 500 milhões de dólares para as Torres Gêmeas. Uma apólice que compensaria no caso de um ataque terrorista. Sem esta apólice, Larry Silverstein não poderia comprar os edifícios. E o seguro não cobraria apenas terrorismo. O seguro da Torre 7 foi feito em 1987, quando o prédio foi construído. Você não diria tomamos a decisão de removê-lo para se referir a um grupo de bombeiros. É claro que se refere a uma coisa. Você diria tomamos a decisão de retirá-los do prédio. Larry Silverstein nega qualquer envolvimento em uma possível conspiração. Existe uma explicação mais simples? O comandante dos bombeiros, que foi obrigado a assumir a operação de resgate em Nova York naquele dia, escapou por pouco da morte no desabamento da Torre Sul. Era como a superfície de outro planeta. Só tinha entulho, poeira e metal. Era um cenário muito estranho. Equipes de resgate vasculharam os escombros em busca de sobreviventes. Entre eles, havia centenas de seus amigos e colegas bombeiros. Às 3 horas da tarde, com a condição da Torre 7 se deteriorando rapidamente, o chefe Nigro foi obrigado a fazer uma escolha dramática. A decisão mais difícil foi evacuar a área ao redor da Torre 7 para afastar todo mundo e parar os esforços de resgate em andamento. Isso foi muito difícil porque havia muitas pessoas presas e todos tiveram de se afastar e esperar. Mas Larry Silverstein estava mesmo dando as ordens? Não precisamos pedir permissão para o dono. Quando estamos trabalhando em um prédio, quem está encarregado dessa decisão é o comandante e apenas ele. É por isso que eu sei que não existe nenhuma conspiração. Para mim, fazer parte disso seria indecente. Sinto aversão só de pensar nisso. Edifícios que caem por processos naturais desabam onde há menos resistência. Eles não caem verticalmente, em linha reta. A Torre 7 era um arranha-céu grande. Com 185 metros, tinha 47 andares, cada um do tamanho de um campo de futebol. Havia poucos lugares em que as fundações poderiam desabar, porque ele foi construído sobre um metrô e sobre uma subestação de eletricidade. Então foram necessárias vigas compridas para suportar o peso do edifício no lado leste, à esquerda da tela, e ele teve de ser reforçado do 5º ao 7º andar, e também entre o 22º e o 24º andar. Ele tinha 81 colunas, 57 delas circundando o prédio e 24 em seu interior. Para que o perímetro desabasse com perfeição simétrica, o que ocorreu na Torre 7,
Todas essas colunas teriam de ser eliminadas em intervalos de 1/10 de segundo. O fogo não pode fazer isso, uma demolição controlada pode. Did Building 7 collapse because of damage from the falling North Tower? Or was it also a controlled demolition? Luz Chang encontrou um especialista em demolição com 28 anos de experiência. E ele acha que sabe o que aconteceu. Quando viu um vídeo pela primeira vez, ficou perplexo. Dit is controlled demolition. Zeker weten. Zeker weten. Er is nagesprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Dit heeft een team gedaan van experts. Maar dit is ook op 11 september gebeurd. Weet je dat zeker? Ja. Was het zeker weten de 11e? Dat kan geen waar zijn. 7 uur nadat de World Trade Center naar beneden viel. Ja? Hebben ze hard gewerkt. Mas não é uma visão compartilhada por outros especialistas em demolição. A Control Demolition Incorporated é uma das maiores empresas de demolição do mundo. Mark Loiseau dedicou sua vida a este negócio familiar. Ele sabe como se derruba um edifício. A maior estrutura de aço que demolimos, e talvez ainda seja um recorde mundial, foi o edifício J.L. Hudson, em Detroit. Exigiu meses de planejamento. Levamos meses para preparar a estrutura e para instalar as cargas explosivas. Meses. A explosão fez muito barulho. Não havia como andar por ali. Geralmente derrubamos todas as paredes nos andares onde vamos colocar cargas explosivas. Em seguida, vem a instalação de centenas de cargas explosivas, além de quilômetros de estopins e quilômetros de cordéis detonantes. Seria possível preparar e realizar uma demolição controlada em um prédio como a Torre 7, estando ocupado e sem que percebessem? Num roteiro, num filme. Mas o arquiteto Richard Gage tem uma resposta para isso. É possível, apesar de ser mera especulação, que os explosivos tenham sido plantados antes de cada andar ser reformado, ou durante a reforma, ou até durante a edificação inicial do prédio. E quando seria isso? Em que datas isso seria possível? O prédio foi feito nos anos 80. Estes explosivos têm data de validade, têm duração definida. Alguns dos fabricados neste país devem ser usados em 3 anos, senão não se pode saber se vão funcionar. Eu sei que não existe nenhuma conspiração. Para mim, fazer parte disso seria indecente. Sinto aversão só de pensar nisso. Edifícios que caem por processos naturais desabam onde há menos resistência. Eles não caem verticalmente, em linha reta. A Torre 7 era um arranha-céu grande. Com 185 metros, tinha 47 andares, cada um do tamanho de um campo de futebol. Havia poucos lugares em que as fundações poderiam desabar, porque ele foi construído sobre um metrô e sobre uma subestação de eletricidade. Então foram necessárias vigas compridas para suportar o peso do edifício no lado leste, à esquerda da tela, e ele teve de ser reforçado do 5º ao 7º andar, e também entre o 22º e o 24º andar. Ele tinha 81 colunas, 57 delas circundando o prédio e 24 em seu interior. Para que o perímetro desabasse com perfeição simétrica, o que ocorreu na Torre 7, todas essas colunas teriam de ser eliminadas em intervalos de 1/10 de segundo. O fogo não pode fazer isso, uma demolição controlada pode. Did Building 7 collapse because of damage from the falling North Tower? Or was it also a controlled demolition? Luz Chang encontrou um especialista em demolição com 28 anos de experiência. E ele acha que sabe o que aconteceu. Quando viu um vídeo pela primeira vez, ficou perplexo. Dit is controlled demolition. Zeker weten. Zeker weten. Er is nagesprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Dit heeft een team gedaan van experts. Maar dit is ook op 11 september gebeurd. Weet je dat zeker? Ja.
Was het zeker weten de 11e? Dat kan geen waar zijn. 7 uur nadat de World Trade Center naar beneden viel. Ja? Hebben ze hard gewerkt. Mas não é uma visão compartilhada por outros especialistas em demolição. A Control Demolition Incorporated é uma das maiores empresas de demolição do mundo. Mark Loiseau dedicou sua vida a este negócio familiar. Ele sabe como se derruba um edifício. A maior estrutura de aço que demolimos, e talvez ainda seja um recorde mundial, foi o edifício J.L. Hudson, em Detroit. Exigiu meses de planejamento. Levamos meses para preparar a estrutura e para instalar as cargas explosivas. Onde colocar o prédio abaixo. Mas ninguém sabe o que ele pensou ou disse. Isso é só especulação. Críticos afirmam que apenas 2 meses antes do 11 de setembro, Larry Silverstein fez uma apólice de seguro de 3 bilhões e 500 milhões de dólares para as Torres Gêmeas. Uma apólice que compensaria no caso de um ataque terrorista. Sem esta apólice, Larry Silverstein não poderia comprar os edifícios. E o seguro não cobraria apenas terrorismo. O seguro da Torre 7 foi feito em 1987, quando o prédio foi construído. Você não diria tomamos a decisão de removê-lo para se referir a um grupo de bombeiros. É claro que se refere a uma coisa. Você diria tomamos a decisão de retirá-los do prédio. Larry Silverstein nega qualquer envolvimento em uma possível conspiração. Existe uma explicação mais simples? O comandante dos bombeiros, que foi obrigado a assumir a operação de resgate em Nova York naquele dia, escapou por pouco da morte no desabamento da Torre Sul. Era como a superfície de outro planeta. Só tinha entulho, poeira e metal. Era um cenário muito estranho. Equipes de resgate vasculharam os escombros em busca de sobreviventes. Entre eles, havia centenas de seus amigos e colegas bombeiros. Às 3 horas da tarde, com a condição da Torre 7 se deteriorando rapidamente, o chefe Nigro foi obrigado a fazer uma escolha dramática. A decisão mais difícil foi evacuar a área ao redor da Torre 7 para afastar todo mundo e parar os esforços de resgate em andamento. Isso foi muito difícil porque havia muitas pessoas presas e todos tiveram de se afastar e esperar. Mas Larry Silverstein estava mesmo dando as ordens? Não precisamos pedir permissão para o dono. Quando estamos trabalhando em um prédio, quem está encarregado dessa decisão é o comandante e apenas ele. É por isso que eu sei que não existe nenhuma conspiração. Para mim, fazer parte disso seria indecente. Sinto aversão só de pensar nisso. Edifícios que caem por processos naturais desabam onde há menos resistência. Eles não caem verticalmente, em linha reta. A Torre 7 era um arranha-céu grande. Com 185 metros, tinha 47 andares, cada um do tamanho de um campo de futebol. Havia poucos lugares em que as fundações poderiam desabar, porque ele foi construído sobre um metrô e sobre uma subestação de eletricidade. Então foram necessárias vigas compridas para suportar o peso do edifício no lado leste, à esquerda da tela, e ele teve de ser reforçado do 5º ao